Eu vi a mensagem no telemóvel dela. Ele não chega aos meus pés. O nome? Apenas IR. 20 anos de casamento. E ali estava eu, no restaurante, com um copo de vinho intocado, a perceber que a minha vida estava prestes a mudar. Mas ela não sabia que eu não era apenas o marido traído. Eu era o homem que podia apagar o mundo dela com uma única chamada. Chamo-me Miguel Almeida, 45 anos, e naquela noite, no restaurante Amaré, em Lisboa, o meu mundo desabou. Estávamos a celebrar o nosso 20º aniversário de casamento. Eu falava sobre a casa que reservei no Douro para as nossas férias, mas Sofia, a minha mulher, nem ouvia. O rosto dela brilhava com aquela luz azul do telemóvel, um sorriso cúmplice nos lábios enquanto digitava. Não era para mim. Era para R. A mensagem, que vi por acaso, dizia: ele não chega aos meus pés. Tão fora da minha liga. O contato? Apenas uma inicial. Covarde. Eu poderia ter explodido, confrontado-a ali mesmo, mas não o fiz. Bebi um gole de vinho, levantei-me calmamente e disse que ia à casa de banho. Ela mal olhou para mim, murmurou um está bem enquanto continuava a teclar. Mas eu não fui à casa de banho. Fui até a recepção, pedi ao maitre que chamasse o meu carro e voltei à mesa. Sofia ainda não tocará no vinho. Sentei-me, olhei-a nos olhos e disse: o teu constrangimento acabou. Ela inclinou a cabeça, confusa, como um gato que não entende o que vê. Não expliquei. Levantei-me e saí. Enquanto caminhava para o carro, senti o peso da traição, mas também uma clareza fria. Sofia não sabia quem era R além do charme. Não sabia que Ricardo Mendes, o homem com quem ela se envolvia, trabalhava para uma empresa que eu ajudei a criar. Há 15 anos, apoiei um jovem analista, Tomás Ferreira, num negócio arriscado. Hoje, ele gera uma das maiores firmas de capital privado em Portugal. E Ricardo? Um executivo em ascensão, mas apenas um peão no tabuleiro de Tomás. E eu? Eu era o homem que financiou o primeiro movimento de Tomás. No carro, liguei para um número que não usava há anos. 3 toques. Aqui é Tomás. A voz ainda tinha aquela precisão de quem nunca perde o controlo. Um dos teus homens, Ricardo Mendes, está envolvido com a minha mulher, disse. Silêncio. Quem fala? Perguntou ele. O homem que assinou o teu primeiro cheque, respondi. Verifica os documentos da tua série A. Silêncio novamente, mas agora carregado de tensão. Ele sabia quem eu era. Desliguei. Não precisava de mais. Enquanto dirigia pelas ruas de Lisboa, rumo a um apartamento em Alcântara que Sofia desconhecia, senti o plano a formar-se. Não era sobre raiva. Era sobre precisão. Sofia pensava que controlava a narrativa, que eu voltaria para casa, magoado, mas rendido. Ricardo acreditava que o seu charme o levaria ao topo. Nenhum dos dois sabia que eu já estava a mover as peças. No apartamento, abri o portátil e consultei o nosso contrato pré-nupcial. Cláusula 12. Infidelidade anula direitos sobre bens conjuntos. Sofia assinará sem ler, anos atrás, entre risos e taças de espumante. Agora, essa cláusula era a minha arma. Enviei uma mensagem ao meu advogado, Diogo, às 23 horas, revisa a cláusula 12. Verifica transações dos últimos 60 dias. Ele respondeu em minutos, considera feito. Enquanto isso, Sofia mandava mensagens, estás bem? Podemos falar. Ignorei. Ela não fazia ideia de que o jogo já tinha começado. E eu não precisava de gritar para vencer. Eu, Miguel Almeida, estava no meu apartamento em Alcântara, com uma chávena de café preto na mão e o portátil aberto. Não dormi, não por dor, mas porque cada passo precisava ser calculado. O plano já estava em movimento, e Sofia, minha mulher, ainda pensava que controlava a narrativa. Ela não sabia que eu tinha visto a mensagem no telemóvel dela, ele não chega aos meus pés, enviada para R. Ricardo Mendes, o homem que ela achava ser o seu bilhete para uma vida mais excitante. Mal sabia ela que Ricardo era apenas um peão numa empresa que eu ajudei a erguer.
Abri o nosso banco online e transferi 75% dos fundos líquidos para uma conta em meu nome, sob um traste que Sofia desconhecia. Deixei o suficiente na conta conjunta para que ela não desconfiasse de imediato. Ela ainda podia pagar o seu brunch no Chiado. Mas isso mudaria em breve. Exportei os extratos dos últimos 2 meses. Lá estavam as provas: 2 reservas no Hotel Tivoli, uma à tarde, outra de manhã, ambas com Sofia como titular e Ricardo Mendes como convidado adicional. Um jantar de 85 euros num restaurante no Bairro Alto, que ela justificou como um encontro de trabalho. Lembrei-me da foto que ela postou no Instagram, um copo de vinho com a legenda Noites de Estratégia. Eu até comentei: força, querida. A ironia queimava. Enviei uma mensagem ao meu advogado, Diogo, pedindo que revisasse a cláusula 12 do nosso contrato pré-nupcial, que anula os direitos de Sofia aos bens conjuntos em caso de infidelidade. Ele respondeu que precisava de provas concretas e que já rastreava transações. Pedi que verificasse o cartão conjunto, hotéis, restaurantes, Uber, tudo. Diogo sabia que eu não agia por impulso. Enquanto isso, Sofia enviava mensagens: podemos falar? Estou preocupada. Ignorei. Ela ainda acreditava que eu voltaria, que tudo se resolveria com uma conversa e um prato quente. Liguei para Tomás Ferreira, o homem que dirigia a maior firma de capital privado em Portugal, alguém que me devia favores desde que apoiei o seu primeiro negócio, há 15 anos. Quero uma reunião com o teu conselho, disse. Ele hesitou, mas a tensão na voz dele confirmava que ele sabia quem eu era. Preciso de provas, Miguel respondeu. Enviei um PDF com capturas de ecrã, Sofia e Ricardo de mãos dadas na recepção do hotel, tiradas de imagens de segurança que consegui com um contato. Não precisei de explicar. Tomás entendeu que Ricardo, o seu executivo em ascensão, tinha cruzado a linha errada. Fechei o portátil e olhei pela janela. Lisboa acordava, mas para mim era como se o mundo estivesse em pausa, esperando o meu próximo movimento. Não sentia raiva, apenas uma clareza fria. Sofia pensava que eu era o marido previsível, mas eu era o homem que financiou o império onde Ricardo trabalhava. E agora, com um telefonema, eu podia desmontar a ilusão deles. O próximo passo era garantir que as provas chegassem às mãos certas, não para humilhar, mas para fechar o capítulo. A cláusula 12 era minha alavanca, e as transações, o peso que a faria tombar. Sofia e Ricardo ainda não sabiam, mas o chão sob eles já tremia. Eu, Miguel Almeida, estava agora 2 passos à frente de Sofia e Ricardo. O plano avançava com a precisão de um relógio, e cada movimento meu era uma peça encaixada no lugar certo. No apartamento em Alcântara, revi as provas que Diogo, meu advogado, me enviará. Além das reservas no Hotel Tivoli e do jantar no Bairro Alto, havia mais: uma corrida de Uber do ginásio de Sofia até um condomínio em Cascais, um lugar que ela certa vez chamou de brega quando passamos por lá. O recibo mostrava o nome de Ricardo Mendes como passageiro adicional. Cada transação era uma linha traçada no mapa da traição deles, e eu tinha o suficiente para ativar a cláusula 12 do nosso contrato pré-nupcial. Mas não era só sobre dinheiro. Era sobre encerrar a história deles no meu tabuleiro. Liguei novamente para Tomás Ferreira, o homem que me devia a fundação da sua firma de capital privado. As provas estão no teu e-mail, disse. Ricardo comprometeu a tua empresa. Quero que ele sinta as consequências. Tomás não discutiu. Ele sabia que eu não era de blufar. Vou falar com o conselho, respondeu. Mas, Miguel, isto vai ser silencioso. Nada de escândalos públicos. Era exatamente o que eu queria. Não precisava de manchetes, apenas de um corte limpo. Ricardo pensava que o seu charme e cargo o protegiam, mas ele não fazia ideia de quem segurava as cordas por trás da cortina. Enquanto isso, Sofia continuava a mandar mensagens. Por favor, podemos conversar? Não foi nada sério. A audácia dela quase me fez rir. Ela ainda acreditava que podia apaziguar a situação com palavras doces, como se eu fosse o mesmo marido que engolia as suas desculpas anos atrás. Não respondi. Em vez disso, acessei o sistema de segurança da nossa casa em Sintra.
Mudei o código do portão e desativei o acesso dela ao carro partilhado. Ela só perceberia quando tentasse sair de casa e se visse trancada fora da própria vida. Era uma medida simples, mas devastadora. O poder está nos detalhes que as pessoas ignoram. Depois, contatei o meu velho amigo Vasco, um consultor estratégico que conhecia os bastidores das grandes empresas portuguesas. Ele já fora juiz e ainda tinha influência nos conselhos de administração, incluindo da firma de Tomás. Quero que a mensagem chegue a Ricardo, disse. Sem alarde, mas com peso. Vasco entendeu de imediato. Dá-me 24 horas, respondeu. Ele não precisava de mais. Enviou-me uma pasta com imagens de câmaras de segurança do hotel, Sofia e Ricardo entrando juntos, rindo, sem sequer se preocuparem em disfarçar. Aquelas imagens eram dinamite, mas eu não as usaria para humilhar. Eram apenas a confirmação que Vasco levaria ao conselho, garantindo que Ricardo não teria escapatória. Enquanto organizava as provas, recebi um e-mail de Diogo. Ele encontrou mais uma transação, uma compra de 1.200 euros numa joalharia em Lisboa, paga com o cartão conjunto. Um presente de amor próprio, como Sofia gostava de chamar. O recibo mostrava que ela estava com Ricardo no momento da compra. Aquilo não era apenas traição, era uma afronta. Finalizei a transferência dos últimos ativos líquidos para o traste, deixando a conta conjunta com o mínimo para cobrir despesas básicas. Sofia ainda podia comprar pão, mas o estilo de vida que ela achava garantido estava a desmoronar-se. Fechei o portátil e respirei fundo. Não havia raiva, apenas foco. Pensei em Ricardo, entrando no seu escritório na Baixa, provavelmente convencido de que ainda era intocável. Ele não sabia que, naquele momento, o conselho da firma já tinha as provas na mesa. Tomás não o confrontaria com gritos ou acusações. Ele simplesmente apresentaria os fatos, imagens, recibos, timestamps. Ricardo perderia o cargo, o prestígio, a rede de contactos que achava que o sustentava. E Sofia? Ela ainda estava em casa, provavelmente a planear o próximo jantar para consertar as coisas, sem perceber que a porta da frente já não era dela. O telefone vibrou. Uma mensagem de Vasco: está feito. O conselho reúne-se amanhã. Ricardo não terá defesa. Sorri pela primeira vez em dias. Não era alegria, era certeza. O jogo estava quase no fim, e eu segurava todas as cartas. Sofia e Ricardo tinham escolhido o caminho errado, e agora enfrentariam as consequências, não com violência, mas com a frieza de um sistema que eu dominava. O plano estava quase concluído. Eu segurava as rédeas, enquanto Sofia e Ricardo ainda acreditavam que podiam escapar ilesos. No apartamento em Alcântara, organizei as últimas peças do quebra-cabeças. Diogo, meu advogado, enviou um relatório final, as provas eram irrefutáveis. Além das reservas no Hotel Tivoli e do jantar no Bairro Alto, havia uma nova transação, uma estadia de fim de semana num spa em Évora, registrada no cartão conjunto. Sofia dissera que era uma viagem de bem-estar com amigas. O recibo, porém, listava Ricardo Mendes como acompanhante. Cada detalhe era uma confirmação da traição, e a cláusula 12 do nosso contrato pré-nupcial seria a chave para encerrar tudo. Enviei as provas finais para Tomás Ferreira, com uma nota curta: resolve isto. Ele comprometeu a tua empresa. Tomás respondeu em minutos: o conselho está alinhado. Ricardo será afastado hoje. Silenciosamente. Era exatamente o que eu queria, nada de drama público, apenas consequências precisas. Ricardo ainda pensava que o seu cargo na firma de capital privado o tornava intocável, mas ele não fazia ideia de que o homem que financiou o primeiro cheque da empresa estava a desmontar o seu castelo de cartas. Enquanto isso, Sofia continuava a mandar mensagens. Por favor, não faças nada impulsivo. Podemos resolver isto. Ignorei. Ela não percebia que o tempo das conversas tinha acabado. No sistema de segurança da nossa casa em Sintra, confirmei que o portão estava bloqueado e o acesso dela ao carro, revogado. Mandei um e-mail ao banco para ativar a autenticação dupla na conta conjunta. Sofia ainda podia ver o saldo, mas qualquer tentativa de movimentação exigiria a minha aprovação.
Ela descobriria isso ao tentar pagar algo trivial, como um café no Chiado, e o cartão seria recusado. Liguei para Vasco, meu velho amigo com influência no conselho da firma de Tomás. Está na hora, disse. As provas estão com o conselho. Garante que Ricardo sinta o peso. Vasco confirmou, já falei com 2 membros. O afastamento dele é iminente. E a tua mulher? Quer que eu passe alguma mensagem? Respondi, ela saberá quando for a hora. Não precisava de intermediários para Sofia. Ela receberia a notificação do meu advogado, com a cláusula 12 destacada, junto com o relatório das transações que provavam a infidelidade. Depois, acessei o portal do nosso traste. Finalizei a transferência dos últimos ativos conjuntos, ações, uma propriedade no Algarve, e uma conta de investimento que Sofia nunca se preocupou em entender. Tudo foi movido para um fundo em meu nome, legal e rastreável. Ela nunca questionou por que mantive os ativos separados. Achava que era apenas organização. Era, na verdade, previsão. Enquanto organizava os documentos, recebi uma notificação do banco. Sofia tentou usar o cartão num restaurante em Lisboa. Rejeitado. Sorri, não por prazer, mas porque o sistema que construí estava a funcionar. Pensei em Ricardo, provavelmente no seu escritório na Baixa, revisando e-mails e planejando a próxima reunião, sem saber que o conselho já tinha as imagens do hotel e os recibos. Ele seria chamado para uma revisão executiva e, ao entrar na sala, encontraria apenas um envelope com o seu acordo de rescisão. Sem gritos, sem explicações longas, apenas a realidade, o seu nome apagado dos sistemas, o acesso revogado, a carreira reduzida a cinzas. Tomás garantiria que fosse rápido e discreto, como prometido. Sofia, por sua vez, ainda estava em casa, talvez a cozinhar algo para me convencer a voltar. Ela não fazia ideia de que o envelope do advogado chegaria em breve, com a cláusula 12 e um resumo das provas. Ela lera as palavras infidelidade e perda de direitos aos bens e entenderia, finalmente, que o jogo tinha acabado. Não haveria confronto, nem lágrimas na minha frente. Eu não precisava disso. O que precisava era de um fim limpo, onde cada um pagasse pelo que escolheu. Fechei o portátil e respirei fundo. Lisboa seguia o seu ritmo lá fora, indiferente. O telefone vibrou com uma mensagem de Vasco: Ricardo está fora. O conselho votou. Sem apelação. Era o penúltimo passo. O próximo seria garantir que Sofia enfrentasse a mesma clareza. Não era vingança, era justiça, fria, legal, inegável. O jogo chegou ao fim. No apartamento em Alcântara, finalizei os últimos movimentos. Diogo, meu advogado, enviou a notificação para Sofia, um envelope digital com a cláusula 12 do nosso contrato pré-nupcial, as provas da infidelidade, reservas no Hotel Tivoli, jantar no Bairro Alto, estadia em Évora, compra de 1.200 euros numa joalharia, e um aviso de que os ativos conjuntos foram transferidos para um traste em meu nome. A casa em Sintra, o carro e a conta bancária que sustentava o estilo de vida dela agora estavam fora do seu alcance. Tudo foi feito dentro da lei, sem espaço para contestações. Sofia tentou ligar, mas o meu telemóvel estava desligado para ela. As mensagens dela chegavam ao vazio. Por favor, podemos conversar? Foi um erro. Não respondi. Ela ainda acreditava que palavras poderiam desfazer o que ela mesma construiu. Enquanto isso, recebi uma mensagem de Vasco: Ricardo foi afastado. O conselho votou por unanimidade. Ele está fora, sem apelação. Ricardo Mendes, o homem que achava que podia subir na carreira enquanto traía a confiança de quem o empregava, agora não tinha mais nada. O seu nome foi apagado dos sistemas da firma, o acesso aos clientes, revogado. Ele descobriria ao tentar entrar no escritório na Baixa e encontrar o cartão de acesso inativo. Fechei o portátil e respirei fundo. Não havia prazer na vitória, apenas a certeza de que a justiça foi feita. Sofia e Ricardo escolheram o caminho da traição, e eu respondi com a frieza dos fatos. A cláusula 12 garantiu que Sofia perdesse os direitos aos bens que achava garantidos. Ricardo perdeu o cargo que o fazia sentir intocável.
Nenhum deles enfrentou gritos ou escândalos, apenas o silêncio de um sistema que eu sabia manipular. A casa em Sintra, onde Sofia provavelmente ainda tentava abrir o portão, agora pertencia apenas a mim. O carro, que ela usava para encontros com Ricardo, estava bloqueado. E a conta conjunta? Um saldo mínimo que mal cobriria um café no Chiado. Olhei pela janela de Alcântara. Lisboa seguia indiferente, como se nada tivesse mudado. Mas para mim, tudo era novo. Não era sobre vingança, mas sobre fechar um capítulo. Sofia e Ricardo pagaram pelas suas escolhas, e eu estava livre para recomeçar. O telefone vibrou com uma última mensagem de Tomás, tudo resolvido. Estamos quites. Apaguei a mensagem e desliguei o aparelho. O silêncio era suficiente. Pergunta para vocês, espectadores, se estivessem no meu lugar, teriam usado a lei para fazer justiça, como eu fiz, ou teriam escolhido perdoar e seguir em frente? O que é mais importante, proteger a própria dignidade ou dar uma segunda chance? Escrevam nos comentários.